Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha. Jesus Cristo falou, está falado. Muito boa tarde, Cafelândia, muito boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Chegando no ar é o programa Evangelho para Todos. Foi Ele quem falou. E foi justamente Ele quem falou. O Filho de Deus fala para mim e para você através de 4 evangelistas. Livro de Apocalipse também. O nosso Deus fala sobre este Filho dele, todo-poderoso, também através dos profetas. É muito importante ficar atento a quem é Jesus Cristo, quem foi e quem sempre será. É o Filho de Deus vivo, segundo o próprio Deus colocou no coração do apóstolo Paulo, e ele falou isso para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo perguntou: quem dizem que eu sou? Eles disseram: o povo diz que o senhor é um profeta, de que o senhor é João Batista, Elias, alguns dos homens de Deus. E ele falou: e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? E o Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. E o Filho do Deus vivo traz para mim e para você forte mensagem no dia de hoje. Hoje, domingo, 25 de abril de 2021, agora são 13h04, Rádio Cafelândia FM 104.9, a rádio que está com as portas abertas aí para o Evangelho para Todos. Damos graça ao nosso Deus por essa porta aberta. Mensagem de hoje, amigo ouvinte, está em Mateus capítulo 7, o versículo 24 até o 27. O Filho de Deus mostra de algo tremendo para mim e para você nessa passagem. Jesus Cristo falou para o cego ver e o cego viu. Forte abraço ao Júlio Albano, também ao Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial. Forte abraço a cada um de vocês, amigo ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência. Você que esteve na companhia do nosso amigo Vandeco, esteja conosco aí somente 15 minutos. Lembrando que o programa Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer instituição religiosa e também não defendo um espaço de 15 minutos aqui, não defendo o que eu acho, o que eu penso, tá? Então, por esse motivo, não abro aí, né, para você o seu comentário naquilo que você pensa ou acha. Por esse motivo que eu não falo aqui o que eu acho, que eu penso muita coisa, acho muita coisa, mas o ensinamento do Filho de Deus, pelo menos na minha vida, no que predomina na minha vida, está acima de qualquer um outro ensinamento. E nessa passagem aqui, ele deixa bem claro que isto é importante. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, está escrito da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, eu comparo a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E deixou a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande
a sua queda. A palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Jesus, nome poderoso, Conselheiro de Deus forte e Criador, Rei das nações, testemunha fiel, Príncipe da paz e mediador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória e herdeiro de tudo, estrela da manhã, o princípio, o meio e o fim, o Cordeiro de Deus e luz do mundo. Este nome cura, este nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor. É o nome certo em toda a batalha, nome que para o sol e a lua, o inimigo forte. Amigo ouvinte, vamos meditar no que é que está escrito aqui nessa passagem. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele... Hoje de manhã eu estava pensando numa passagem de ontem, né, que eu trouxe ontem, Mateus 11, 29 até o 30, Mateus 11, 28 ao 30, a mensagem de ontem. E eu achei interessante, Jesus Cristo falou: vinde a mim, né? Todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu achei muito forte essa palavra, vinde a mim. Jesus Cristo mandando eu e você irmos a Ele, né? Irmos a encontro da orientação dEle, para que Ele venha então assim fazer parte do nosso coração, do nosso entendimento e assim também das nossas atitudes. Mas aqui nessa passagem, o Filho de Deus fala assim, ó, todo aquele, eu gosto muito, sempre quando eu vou anunciar esse ensinamento, eu gosto muito dessa palavra todo aquele, né? Porque a impressão que dá é que a igreja A sempre diz que o Deus que nela opera é mais forte do que a B é mais forte que a C é mais forte que a D, e sim, assim por diante, chegar no Z, né? Dizendo sempre que uma está melhor que a outra. Na verdade, todas elas têm algo de bom por causa de Jesus Cristo e todas elas têm muito algo de ruim também, que são as orientações que contrariam a Cristo, deixando assim o poder de Deus inoperante em nossa vida. Não porque não tem poder, mas que não temos crença e também não temos prática para a invocação daquilo que é o certo a ser invocado. Desde que nascemos até o tempo que nós vamos ficando adultos, nós temos 3 sistemas que eu sempre falo aqui, a Bíblia ensina isso, né? 3 sistemas que governam a nossa vida. E esses 3 sistemas, eles escravizam você e eu. Eles escravizam o nosso intelecto, eles escravizam nossa mente, o nosso coração. Esses 3 sistemas: o sistema político, empresarial e religioso. Esses 3 sistemas, existe neles a corrupção material, nós sabemos claramente isso, e existe também a corrupção espiritual, que é o diabo, o pai da mentira. Ele também está aí agregado a esses 3 sistemas, mesmo que eu e você não queremos. Eu nunca quis que isso fosse verdade, mas é uma verdade. O pai da mentira está envolvido nesses 3 sistemas e, segundo o próprio relato de Cristo, ele vai governar esse mundo e será considerado pelas nações o Deus do mundo, né? Deste mundo aqui, o qual nós vivemos, que não vai ser o Deus verdadeiro. Ele vai governar essa terra, e esse que vai governar essa terra não é Deus. Ele vai se passar por Deus, mas quem conhece o ensinamento de Cristo vai ver de que ele é o pai da mentira. E aqui nessa passagem aqui, esta é a realidade do Evangelho, tá? Não é uma realidade que eu penso, não. Eu penso um punhado de coisas, também acho muita coisa. Eu falo a realidade do que a Escritura Sagrada diz, do que o Novo Testamento inteiro fala, do que o próprio Cristo relatou, principalmente em Mateus capítulo 23, né? Desmascarou bastante instituições, ensinamentos, doutrinas, costumes que são reprovados pelo próprio Cristo, foram reprovados por Deus. Por isso Cristo veio na terra no projeto incorruptível que Cristo veio, e Deus elaborou e colocou o Filho dele para colocar em prática esse projeto aqui na terra. Ele fala: todo aquele é eu e você.
Seja você católico, evangélico da igreja A, B ou C, seja você frequentador muito de uma igreja, se você é um pregador ou não, se você é uma pessoa que tem um cargo religioso, se você tem um cargo muito importante, se você é rico ou pobre, indiferente. Ele fala, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Só que no decorrer da nossa vida, nós escutamos muitas palavras e também praticamos muitas palavras. Eu falo por mim mesmo, nunca falo pela sua vida, nem gosto de julgar a ninguém em volta de mim. Eu julgo aqueles que estão errados pela reta justiça, que é o que a orientação do Filho de Deus fala. Também isso é para aqueles que estão convivendo com o ensinamento, estão desprezando ele. Não se refere àqueles que não conhecem o ensinamento ou que não estão aí usando o nome de Deus ou de Jesus, né? Nós sabemos muito bem disso, quem julga isso é Deus. Mas aquele que está à frente deve julgar pela reta justiça o que é verdade ou não. Então não é uma crítica em cima daquele que está orientando você errado, e sim é uma crítica sobre a orientação que ele está passando para você. Ela é falsa, ela é mentirosa, ela é contra o ensinamento de Cristo. Então ele fala, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Como eu falei para você, amigo ouvinte, nós sabemos que desde que nós nascemos, nós vamos tendo aí vários ensinamentos, várias palavras vão chegando para nós. E no decorrer da nossa vida nós vamos crendo nessas palavras, vamos praticando esses ensinamentos, seja ele de igreja A, B ou C, seja ele de religião ou não, de igreja ou não, é natural isso aí em volta de nós. Aí Jesus Cristo fala assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, ele está se referindo à orientação dele, Jesus Cristo, ao ensinamento dele, Filho de Deus. Ele fala, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu comparo a um homem prudente. Sabe o que é um homem prudente? Um homem ou mulher prudente é uma pessoa inteligente. Olha, eu escutei isso aqui, quem falou? Foi o fulano, ciclano e beltrano. E isto aqui foi o Filho de Deus que falou. Opa, então tem diferença aí. Por quê? Porque o Filho de Deus vivo, este é importante, este é diferente. O próprio Jesus Cristo fala que vieram servos aqui na terra, que foram os profetas, e ele fala que então o Pai, o dono aqui de tudo, mandou o Filho aqui na terra também. Ele deixou bem claro que havia uma diferença entre os servos e o Filho. Então aqueles que escutam minhas palavras e as praticam, comparam um homem prudente, uma pessoa inteligente. Então o fato que faz eu e você dentro do mundo material, ou principalmente no mundo espiritual que nós nos enxergamos, o que faz nós inteligentes é a prática do ensinamento de Jesus Cristo. Ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo a um homem inteligente, uma pessoa inteligente. Ele fala, um homem prudente, um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. É uma comparação que ele fez, né, a algo construído de uma rocha. Porque depois ele vai falar sobre 3 fenômenos da natureza, coisas que acontecem na vida de todos nós. Todos nós temos problema, todos nós vamos passar por algumas situações no decorrer da nossa vida. Isso é normal. Ele fala assim, desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. Olha que ele cita aqui fenômenos da natureza, algo que por mais que venha a previsão do tempo mostrar para nós nunca estamos preparados. Essa é uma realidade. De repente, de uma hora para outra, forma-se a chuva, né? Corre a água e vence o vento e não tem como segurar isto. Isso são coisas que estão muito além das nossas capacidades normais, lógicas, né, de conseguir resolver. Mas ele falou que se o fato de eu ter ouvido o ensinamento dele, as palavras dele, ele falou as minhas palavras e as praticar, e se eu praticar a orientação que o Filho de Deus me deu, ele diz que vai vir a chuva, vai descer a chuva, vai correr águas enxurradas né, e vai soprar o vento. Ele diz que vai combater contra a minha vida, vai combater contra a sua vida, contra a vida de todas as pessoas na terra. Ele diz que desceu a chuva, correram o rio, sopraram ventos e combateram aquela casa. Ele diz que ela não caiu. E veja que são coisas aí que acontecem, principalmente esses 3 exemplos que ele citou aqui. Desceu a chuva, correram o rio, sopraram ventos. São 3 fenômenos da natureza, algo que vão vir contra nós, e que a única maneira de estar preparado seria pegar as palavras dele, o ensinamento dele e praticar.
desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. Ele diz que ela não caiu, porque estava o quê? Com a prática, estava com a orientação do Filho de Deus dentro de nós e praticando esta orientação. Ele diz também da seguinte maneira: aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica, eu comparo a um homem insensato, uma pessoa não inteligente. Pode ser até formado em muitas coisas, mas tem a orientação do Filho de Deus. Ele está dizendo que ambos ouviram ali. Pode prestar atenção, não é quem não ouviu, não. Ele está falando de mim, de você, de nós que já ouvimos o ensinamento dele, a palavra dele. Ele falava assim: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, compara um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Claro que essa é uma comparação, mas uma comparação muito real, né? Ele fala que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e também combateram aquela casa. Ou seja, eu ouvi a palavra dele, a orientação dele, aí eu não coloquei em prática. Aí vieram situações as quais eu, com minhas próprias forças, com minhas próprias capacidades, com meu próprio raciocínio lógico, eu não consigo resolver. E ele diz que desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. Quando ele fala aquela casa, ele se refere a mim e você. Ele começou dizendo todo aquele. E ele fala que foi grande a sua queda. Então veja aí o quanto o desprezo da orientação da palavra do Filho de Deus na nossa vida nos traz consequências. Porque certeza que vão vir. Vai descer chuva, vai correr rios e vai soprar ventos. E não vai ser só para mim, vai ser para todos. E ele diz que, ouvindo a palavra dele, o ensinamento dele. Agora veja quanto ensinamento, eu falo por mim, quantos ensinamentos eu e você estamos praticando que não é o que ele mandou fazer. Ele não falou isto. Isto não é para ser praticado. Ele diz que é quem ouve a palavra dele e as pratica. Ele diz que vai vir situações, vai bater contra aquela casa, mas diz que ela não vai cair, porque ela vai estar edificada sobre a rocha. Mas se eu e você, indiferentemente de quem sou eu, indiferentemente de quem é você, todo aquele, se eu e você ouvimos a orientação dele e não colocarmos esta orientação, por mínima que seja, por pequena que seja, por mais simples que seja, ele diz que vai descer a chuva, vai correr rios, vai soprar ventos e vai combater contra a casa. E ele diz que ela caiu, ou seja, ela vai cair. Ele diz, e foi grande a sua queda. Veja o quanto é importante a prática, o quanto é importante não só ter conhecimento, mas muito mais a prática. A pergunta e a explicação do próprio Evangelho é o seguinte: qual será que é o mais importante? É adquirirmos mais conhecimento ou será que é praticar mais do conhecimento que já temos? O livro de Hebreus fala muito sobre isso. O profeta Oséias também recheou lá no Antigo Testamento a importância de não desprezar o pouco que nós já temos de conhecimento, até mesmo das coisas lógicas aqui na Terra. Você veja bem, quando a gente passa, nós somos provocados a termos mais conhecimentos, quando na verdade já existe conhecimentos, bastante conhecimentos, que eu e você já estamos desprezando faz tempo. Eu me refiro aqui ao mundo lógico, à realidade aqui, em volta de mim e de você. Que dirá então no mundo espiritual, que se refere a desprezar ou não a orientação, a palavra do Filho de Deus. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida. Eu deixo as palavras do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus em favor a minha e a sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. E até sábado que vem, 13h, Deus querendo, abençoando, estarei de volta com um programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está
está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Você está na número 1. Atenção que eu vou cantar, ou parece, mas não é. Tem muito crente enganado, comprando falsificado, sem desconfiar da má fé. Pra todo original, sempre existe uma cópia. Tem notícia que é real, também existe fofoca. O milho que faz roubar, não é milho de pipoca. Bonito é bom, nem tudo que brilha é ouro. Quem vê cara não vê coração, por isso não cresça o olho. Tem gavião de gravata, de terno e tudo mais, voando dentro da igreja com suas garras vorais, perseguindo a mocidade, não deixa ninguém em paz. Tatu não é tartaruga, coiote não é cachorro. Existe uma diferença entre a montanha e o morro. No rebanho de ovelhas tem cabrito e carneiro. Cuidado com a semelhança, nem todo mato é tempero. Lobo vestido de ovelha, cuidado, ele é traiçoeiro. Existe o bem e o mal, o certo e o errado. O bem é Deus nas alturas, o mal é o próprio diabo. O mal é o pai da mentira, vive tentando enganar. Mas a Bíblia nos afirma, não podemos vacilar. Quem não quer ser enganado, tem que orar e vigiar. Primeiro lugar. Primeiro lugar. No coração do ouvinte.